Fala pessoal, beleza? Vamos resolver aqui uma questão sobre fatos sociais, um conceito fundamental que cai direto aí no Enem e nos principais vestibulares. E esse conceito é do pensador sociólogo Émile Durkheim. Lembrando, eu sou o Matheus, esse aqui é o Filosófico. Se inscreva no canal, deixa um like, isso é muito importante. E sem enrolação, vamos aqui destrinchar essa questão. Vamos aqui então, pessoal. O sociólogo francês Émile Durkheim, em sua obra As Regras do Método Sociológico, ocupou-se em estabelecer o objeto de estudo da sociologia. A gente falou disso na aula, tá? A gente tem uma aula aqui, pessoal. Os fatos sociais são, na verdade, o objeto de estudo da sociologia, segundo Durkheim. Entre as constatações de Durkheim é a de que o fato social não pode ser definido pela sua generalidade no interior de uma sociedade. Pessoal, essa parte aqui é muito importante, porque isso aqui é praticamente uma pegadinha, tá? E calma que já vou explicar isso para vocês. Então eu vou grifar aqui, tá? Ó, o fato social não pode ser definido pela sua generalidade no interior de uma sociedade. Na aula, eu disse justamente, e Durkheim diz isso também, que uma das características do fato social é ele ser geral, é a sua generalidade. Né? São 3 elementos para o fato social. Ele precisa ser coercitivo, ele precisa ser externo ao indivíduo e ele precisa ser geral. Coercitividade, externalidade e generalidade. Aí você chega numa questão dessa, e aqui está falando assim, o fato social não pode ser definido pela sua generalidade no interior de uma sociedade. Porra, aí você chega aqui, puta, mas eu estudei que a generalidade é uma característica necessária para se definir o que é um fato social, né? Calma que aqui tem uma pegadinha. Então, nessa obra, Durkheim elabora um tratamento científico dos fatos sociais e cria uma base para a sociologia no interior de um conjunto coeso de disciplinas sociais, visando fornecer uma obra racional e sistemática da sociedade civil. Agora vamos ao que a questão pede, tá? Sobre o significado de fato social, então é isso que ela quer, olha só. Significado, tá? É isso aqui que ele está pedindo, ele quer saber o significado. Opção A. Os fenômenos sociais, embora obviamente inexistentes sem os seres humanos, residem nos seres humanos, como indivíduos. Ou seja, os fatos sociais são os estados mentais ou emoções dos indivíduos, tá? Ele está dizendo aqui basicamente que a sua emoção e o que você pensa são os fatos sociais. Não, isso aqui está errado. Isso aqui é mais um assunto para psicologia, inclusive, não tem nada a ver com sociologia. Aonde que a gente encontra e determina que isso aqui está errado, dizendo que eles são estados mentais ou emoções dos indivíduos. Como a gente viu na nossa aula, inclusive vou deixar o card aí para vocês, o card e o link. Um dos elementos ali para definir o que é fato social é justamente a externalidade, então está fora do ser humano. Os fatos sociais parecem aos indivíduos uma realidade que pode ser evitada, de maneira que se apresenta depende da sua vontade. Nesse sentido, desobedecer a uma norma social não conduz o indivíduo a sanções punitivas. Isso aqui também está muito errado, galera, não é essa a opção. E por quê? Lá na aula eu dou um exemplo de um casal de homossexuais que gostaria de casar na igreja, mas não pode, não consegue. E se ele organizar uma celebração cristã, católica dentro de uma igreja, possivelmente ele vai ser rechaçado, ridicularizado e acusado de heresia e tudo mais pelo grupo social que defende aquela religião. Então não depende da sua vontade. A religião ela é um fato social e ela é coercitiva. Ela obriga, ela define o comportamento, né? Ela tem essa força contra os indivíduos. Então, dizer aqui que depende da sua vontade é um equívoco, tá, galera? Então, isso aqui tá errado. Vamos para C. A proposição fundamental do método de Durkheim é de que os fatos sociais devem ser tratados como coisas. Ó, aqui tá legal. Isso aqui ó, tá ok. Ele realmente fala isso. Ou seja, como objetos do conhecimento que a inteligência não penetra de forma natural. Por isso que se desenvolveu a sociologia, né? Justamente para conseguir, de forma sistematizada, com testes, com dados, com comparações,
chegar a conclusões sobre os fatos sociais. Então, voltando, ou seja, como objetos do conhecimento que a inteligência não penetra de forma natural, mas através da observação e da experimentação. Essa aqui, pessoal, é uma grande candidata, tá? Essa aqui é uma grande candidata. Eu já cravaria nela, mas vamos ver aqui as outras duas opções. Durkheim considera os fatos sociais como coisas materiais. Não, aqui já está errado, tá? Porque dizer que é uma coisa não é afirmar que é uma coisa material. Coisificar o conceito para o Durkheim é transformá-lo num objeto de estudo. Os fatos sociais são conceitos, são explicações que a gente constrói, teorizações que a gente constrói, apoiados num sistema metodológico para descrever fenômenos, e esses fenômenos como produtos das relações humanas, das partes da sociedade, tá? Tudo isso está na nossa aula. Então eu vou ler o resto aqui, mas a gente já pode dar um errado aqui, tá? Pode-se afirmar, portanto, que todo objeto da ciência é uma coisa material e deve ser abordado a partir dos princípios de que seu estudo deve ser abordado sem ignorar completamente o que são. Não. Por exemplo, inclusive a física estuda energia, né? E energia não é material. Então, aqui já está errado num todo, tá? E por último, pessoal, os fatos sociais são semelhantes aos fatos psíquicos, pois apresentam um substrato semelhante e evoluem no mesmo meio, de maneira que depende das mesmas condições. Não, isso aqui está muito parecida com a A, né? Sobre os estados emocionais e estados mentais, mas não, isso aqui está errado. Então fechamos aqui, galera, a C como a questão correta, beleza? E essa pegadinha aqui, né? O que parece contraditório, né? Veja, dizer que o fato social não pode ser definido pela sua generalidade no interior de uma sociedade é dizer assim, que ele não pode ser explicado. Não é só o fato dele ser geral que vai explicar aquele fenômeno. Por exemplo, não é só você dizer que o capitalismo é um fato social, porque todo mundo que vive no planeta hoje está obrigado e é afetado pelo capitalismo enquanto esse sistema que organiza o mundo. Só isso não define o que é o capitalismo. O capitalismo é um fato social porque ele é geral, porque ele se aplica para todo mundo praticamente no mundo. Para você definir o capitalismo e explicá-lo, você precisa embarcar nessa investigação sociológica. Por exemplo, se você está discutindo com uma pessoa sobre o capitalismo, ele vai virar para você e vai falar, não estou entendendo o que você quer dizer por capitalismo. Define para mim capitalismo. Então você vai ter que formular uma explicação. Essa definição não se baseia apenas na generalidade do capitalismo. Você vai precisar investigar e saber ter um conhecimento mais amplo. Então, assim, fechando, aqui não está dizendo que o fato social não precisa ser geral. Simplesmente está dizendo que o fato dele ser geral não o define. Então, tomar cuidado com essas pegadinhas, isso é muito comum e às vezes confunde, e aí você emperra na questão e perde um tempão para respondê-la. É isso aí, galera. Dá uma olhada na aula completa aqui dessa questão. Vou deixar os cards aí para vocês. Conheça também a nossa plataforma. Em breve vai ter muitos vídeos como esse. Valeu por você ter ficado até o final. Deixa o like, inscreva-se e não se esqueça, filosofe.